Olá, eu sou a Rita Amélia, professora de artes, arte educadora, há mais de 28 anos. E nessa caminhada eu tenho experimentado algumas coisas que dão certo e outras não dão certo. A minha ideia aqui é passar para vocês aquilo que é eficaz, aquilo que dá certo. Entre dicas tecnológicas, jogos, técnicas artísticas, mesmo que você não seja professor de artes, mas que você possa aplicar numa atividade que você queira complementá-la com uma atividade prática e gostosa, tá bom? Hoje eu tenho a primeira dica. Qual é a primeira dica? Geralmente no início da aula, pelo menos comigo acontece isso, hein? Não sei se com vocês acontece. Ou eu tenho aquele aluno muito ansioso que fala, tia, eu quero falar, tia, deixa eu falar, e vai fazendo pergunta, e tem aquele que nem liga a câmera, e tem aquele que está sempre retraído. E eu preciso trazer esse aluno para minha aula, eu preciso trazer ele pelo contexto da nossa aula. E não importa qual matéria, mas a gente precisa entender o que está acontecendo com aquela criança, né? Aonde ela está, o que ela está fazendo e tudo mais. Pensando nisso e vendo a necessidade de fazer uma dinâmica melhor, eu pensei em criar um jogo onde nesse primeiro momento essa criança ela vai responder um bom dia ou fazer uma pergunta. Essa pergunta pode ser qualquer pergunta relacionada à matéria, relacionada àquele dia, a criança pode fazer isso, ela tem o seu momento. Muitas vezes nós, professores, ansiosos com aquela situação de conteúdo, eu tenho que fazer meu conteúdo, eu tenho que cumprir, a gente não dá tempo nem dessa criança chegar, né, na aula. Ela precisa entender, nós precisamos ter esse primeiro momento, né, de acolhimento, seja ela a primeira aula do dia, seja ela a segunda, seja qual horário for. Ela precisa entender, estou na aula agora é tal professora. Muitas vezes essa criança que está online, ela sai para ir ao banheiro, ou ela vai beber uma água, a hora que ela volta, ela já perdeu o começo da aula, onde o professor já explicou a matéria, ele fica perdido, o que ele faz então? Ele desliga a câmera e não participa da sua aula, ele não sabe do que se trata. Ele tem vergonha de perguntar porque ele chegou atrasado. Ou aquele outro aluno que vai te perguntar e vai te atrapalhar, quer dizer, atrapalhar entre aspas, né? Então vamos falar aqui. Nós temos esse recurso, que é o Word Wall, são jogos. Vou traduzir a página aqui, cliquei com o botão direito, vou traduzir. E eu tenho aqui, então, minhas atividades, criar atividade. Essa aqui eu pus aqui em criar atividades. E a gente tem vários recursos que você pode criar a sua atividade. Eu fui em roleta, certo? Vou voltar aqui. Toda vez que você muda de página, ele sai da tradução, é só você pôr traduzir e tudo bem. Então, aqui, qual que é a dica? A dica é criar uma roleta com os nomes dos alunos e combinar com eles. Olha, o primeiro momento da aula, a tia Rita vai fazer assim, ó. Eu vou rodar a roleta e o nome que cair, você vai me falar um bom dia e fazer uma pergunta. E aí esse menino fica esperando o nome dele. E você vai conversando, vai fazendo toda aquela teatralidade que é interessante. Luca Andrade, me fale um bom dia. Aí ele vai falar o bom dia. Se ele falou o bom dia, você já usa isso como recurso de chamada, coloca ali que ele tá. Aí se ele não tem a câmera, ai Luca, abre a câmera, fala para mim o que aconteceu. Aí ele vai te falar, você já tem esse registro. Ó, o Luca tá com problema com a câmera hoje. Aí ele já respondeu, você põe eliminar, porque o Luca não vai mais aparecer aqui na roleta. E assim por diante. Eu vou fazendo. Se o aluno não estiver na aula, eu não retiro o nome dele. Por quê? Porque ele vai voltar, eu vou voltar a chamar ele. Porque às vezes ele não está naquele instante, porque ele está chegando atrasado. Ou às vezes ele não respondeu ainda, ele está lá, mas está meio sonolento, fazendo outra coisa, e ele vê que a turma está participando, ele começa a se interessar para participar dessa aula. Enfim, esse recurso a gente também pode utilizar, gente, da seguinte forma. A gente pode colocar perguntas aqui. A gente pode utilizar essa roleta com os nomes para fazer pergunta para criança. Às vezes você tem vamos lá, quem vai responder a pergunta 1? Você roda a roleta. Muitas vezes as crianças não respondem. Por quê? Porque ela tem vergonha e tem sempre aquela que responde, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Eu vou, a partir de agora, trazer várias dicas para vocês do que está dando certo, o que é eficaz. Vai lá, se inscreva no meu canal, Arte na Escola, e vocês vão ter dicas diariamente. Beijos, até!